Este canal depende da sua gratidão. Sua inscrição, like, comentário e compartilhamento ajudam outras pessoas a receberem esta mensagem. Gratidão por estar aqui. Você pode transformar a maneira como nossas mentes são programadas para começar a entender novas perspectivas sobre o mundo. Esse é um insight crucial, pois ao compreender a natureza da programação mental, você pode perceber por que sua vida se desenrola de determinada maneira. Em resumo, 95% de nossas ações e reações são regidas por esses programas mentais. Ao entender isso, você tem a chance de identificar e modificar esses programas, oferecendo a oportunidade de alcançar a verdadeira liberdade. Veja, a maior parte da sua vida é influenciada por esses programas. Então, ao observar sua vida, você perceberá que muitas das coisas que você aprecia surgem porque seus programas são sintonizados para reconhecê-las. No entanto, as coisas que você deseja alcançar e pelo que se esforça podem não estar alinhadas com esses programas. Quando você se dedica intensamente a algo e não vê resultados, é um sinal de que o programa mental não está apoiando esse destino. A tentativa de usar a consciência para sobrepor o programa não é sempre eficaz. Portanto, o conhecimento sobre como esses mecanismos funcionam é fundamental. Conhecimento é poder, um conceito que remonta a 1000 anos. Hoje, pode-se reformular a frase para falta de conhecimento é falta de poder. A falta de entendimento sobre como esses processos operam nos desmotiva a assumir o controle sobre a criação de nossas experiências de vida. Assumir o controle significa entender que a física quântica, enquanto ciência, é talvez a mais relevante, pois suas teorias têm sido confirmadas por pesquisas. A ideia central aqui é que nossa consciência cria nossas experiências de vida. Isso significa que somos criadores de nossa realidade. No entanto, muitas pessoas não reconhecem isso e se veem como vítimas. A falta de conhecimento, portanto, resulta em uma falta de poder. O cérebro é essencialmente um processador de informações, semelhante a um computador. Com o avanço da tecnologia, estamos mais familiarizados com computadores baseados em silício, mas o cérebro, um computador baseado em carbono, opera com princípios similares. Antes de carregar programas em um computador, ele não pode realizar tarefas. O mesmo se aplica ao cérebro de um feto, que, durante os primeiros 7 anos de vida, funciona em um estado de alta receptividade, absorvendo tudo ao seu redor sem filtro crítico. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro opera em frequências de vibração que se assemelham ao funcionamento do cérebro em estados de hipnose. A criança observa e absorve comportamentos dos pais e da comunidade como se estivesse gravando tudo em um vídeo. Essas observações formam os programas mentais que guiam seu comportamento futuro. Esses programas não são filtrados e, por isso, podem incluir tanto comportamentos úteis quanto prejudiciais. A programação mental adquirida nessa fase pode durar a vida inteira. Por exemplo, o programa de andar, aprendido antes dos 2 anos, permanece com a pessoa por toda a vida. No entanto, muitos dos programas adquiridos são limitadores e autossabotadores. Esses programas muitas vezes surgem de pessoas que buscam poder sobre os outros e não de fontes positivas. Nosso medo da morte e a busca por segurança podem levar à aquisição de programas limitadores. Muitas pessoas, preocupadas com dinheiro e segurança, refletem programas mentais adquiridos em suas famílias e ambientes, o que pode resultar em dificuldades financeiras. O livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki,
explora como as crenças sobre dinheiro, formadas nos primeiros anos de vida, afetam nossa situação financeira. A ideia de competição como uma corrida de ratos, onde apenas um vence e todos os outros perdem, é uma visão distorcida. Na verdade, a verdadeira competição é sobre cooperação e crescimento mútuo. Em vez de ver a competição como uma luta entre vencedores e perdedores, devemos enxergá-la como uma oportunidade de aprender e evoluir juntos. Assim, ao competir com alguém mais forte, você se desenvolve mais do que ao enfrentar alguém mais fraco. A verdadeira competição é sobre melhorar e crescer, não sobre ganhar ou perder. Esse cenário acabou promovendo a violência, a luta e a guerra, esquecendo que a verdadeira evolução deveria nos levar de volta a um estado de cooperação, como no Jardim do Éden. Para alguém que cresceu com pessoas que viviam com a mentalidade de que o dinheiro é a raiz de todos os males e que é difícil ganhar dinheiro, a reprogramação mental é essencial. Se a pessoa foi condicionada a acreditar que nunca há dinheiro suficiente e que é impossível conquistar o que se deseja, essa programação negativa mantém em uma situação financeira difícil. Para reprogramar essas crenças, uma abordagem eficaz seria incorporar práticas diárias antes de dormir. O que você pensa conscientemente antes de ir para a cama permanece em sua mente enquanto você dorme, como uma fermentação interna. Portanto, a primeira etapa é cultivar o amor próprio, pois isso significa cuidar de si mesmo. Muitas pessoas não se amam e, como resultado, não cuidam adequadamente de si mesmas, fazendo escolhas ruins relacionadas à nutrição e ao bem-estar. É comum ver pessoas cuidando melhor de seus animais de estimação do que de si mesmas. Assim, o primeiro passo é reconhecer e aceitar o próprio valor e capacidade. Muitas pessoas têm crenças limitantes, como achar que não merecem coisas boas, que não são inteligentes ou que não têm valor. A reprogramação deve começar com a afirmação de que você merece coisas boas, como saúde e prosperidade. É importante lembrar que o subconsciente opera no presente, e não no futuro. Em vez de pensar eu serei rico ou eu serei saudável no futuro, a reprogramação deve se concentrar em afirmar eu sou saudável ou eu sou rico no presente. Se você não consegue internalizar essas afirmações como uma realidade presente, a mudança será mais difícil. Reprogramar a mente é possível e pode ser feito repetidamente até que se torne eficaz. Curar o passado é crucial para que você possa se amar no presente. Quando começamos a nos amar, a cura do passado se torna um processo mais automático. Aprendi que uma das regras mais importantes é deixar ir. Carregar mágoas e ressentimentos do passado interfere no futuro. Deixar ir permite que você se concentre no presente e avance. Em minha experiência, percebi que nossa identidade não é apenas física, mas uma transmissão. Assim como uma TV recebe uma transmissão, nós também recebemos uma frequência do ambiente. Cada pessoa tem um conjunto único de receptores em suas células, o que significa que estamos todos sintonizados em diferentes frequências. A transmissão permanece, mesmo se a TV quebrar, porque a frequência está lá. Da mesma forma, nossa essência permanece mesmo quando o corpo físico não está mais presente. Essa percepção me fez perder o medo da morte. Compreendi que nossa essência é uma transmissão contínua e não um fim absoluto. O medo da morte é alimentado pela percepção de que ela é um término, mas, na realidade, é uma continuidade. Nossa experiência física é uma forma de experimentar e criar, e o verdadeiro objetivo é manifestar o paraíso em nossas vidas diárias. No contexto da saúde, muitas pessoas vão ao médico e seguem o conselho dele sem questionar, aceitando isso como a verdade absoluta. Essa aceitação sem questionamento pode levar a uma sensação de vitimização em relação à biologia e à saúde. Ao se libertar dessas crenças limitantes e reprogramar a mente,
Você pode assumir o controle da sua vida e criar uma experiência mais rica e gratificante. Eu não escolhi meus genes e não posso alterá-los. Se eu não gostar da forma como esses genes afetam minha vida, não posso mudar o fato de que eles ativam e desativam sozinhos. Se você acredita que é vítima da hereditariedade e que seus genes determinam sua saúde, como o histórico de ataques cardíacos na família ou o câncer, essa mentalidade pode ser um fardo. Muitas pessoas pensam que, por terem um gene específico, estão predestinadas a desenvolver doenças, mas isso não é verdade. Na realidade, não existe um gene específico que cause câncer. O câncer está associado a desequilíbrios no estilo de vida. Por exemplo, o gene BRCA está relacionado ao câncer de mama, mas mesmo entre as mulheres com esse gene, 50% nunca desenvolvem a doença. Isso demonstra que a posse do gene não é a causa do câncer. É o estilo de vida desarmônico que contribui para a doença. Na verdade, 90% dos casos de câncer ocorrem em pessoas sem histórico familiar da doença. O estilo de vida é o fator determinante, e a mudança de consciência pode alterar essa realidade. Quando as pessoas acreditam ser vítimas, elas renunciam ao seu poder. Se você acredita que não tem controle sobre sua vida e saúde, então você está permitindo que outras pessoas, como médicos ou instituições religiosas, moldem sua existência. Em vez de confiar cegamente em conselhos externos, é fundamental reconhecer que você tem o poder sobre sua própria vida e saúde. Nos Estados Unidos, a terceira principal causa de morte é a doença iatrogênica, causada por tratamentos médicos. Isso sugere que talvez devêssemos considerar cuidadosamente os conselhos médicos em vez de segui-los cegamente. Curiosamente, uma grande porcentagem da população vive como vítimas, sem perceber que está sendo controlada por programas e crenças de outras pessoas. A mente consciente e a mente subconsciente têm funções diferentes. A mente subconsciente é como um disco rígido que armazena e executa programas sem necessidade de foco consciente. Já a mente consciente é responsável pela criatividade e pela visualização dos nossos desejos e metas. No entanto, a mente subconsciente opera automaticamente na maior parte do tempo, controlando a maior parte do nosso comportamento diário. A mente consciente é responsável por criar visões e objetivos, mas, se estiver ocupada pensando, a mente subconsciente assume o controle, operando em piloto automático. Isso significa que, durante 95% do dia, a mente subconsciente está gerenciando nossas ações com base em programas e hábitos estabelecidos. Os programas da mente subconsciente são formados, principalmente, na infância, até os 7 anos, e muitas vezes não são questionados. Portanto, muitas vezes, estamos apenas repetindo comportamentos e crenças que aprendemos, sem perceber que esses padrões vêm de outras pessoas, como nossos pais. Essa situação é semelhante a um amigo que se comporta como seus pais sem perceber. O comportamento que ele acha ser próprio é, na verdade, uma repetição dos programas que foram passados para ele. Da mesma forma, todos nós podemos estar agindo de acordo com padrões que não reconhecemos como sendo herdados. Assim, todos nós podemos estar repetindo comportamentos e crenças de outras pessoas sem perceber, e só podemos mudar isso ao tomar consciência e reprogramar nossa mente. Todos os dias, nos comportamos como Bill, repetindo os mesmos padrões e programas. Muitas vezes, olhamos para nossa vida e pensamos: não era isso que eu queria ou isso não está funcionando. Em vez de perceber que nós mesmos estamos criando esses resultados, culpamos as pessoas e as circunstâncias ao nosso redor. Quando tomamos consciência disso, o próximo passo é empoderar a nós mesmos, entendendo que somos responsáveis por essas criações e, portanto, podemos mudá-las.
A chave está em reconhecer que o poder de transformar a nossa vida está em nossas mãos. Muitas pessoas não percebem que estão usando programas que acabam sabotando seu sucesso e felicidade. É um momento crucial para despertar e assumir o controle de nossas vidas. Para mudar o que está acontecendo, precisamos alterar o programa subconsciente que dirige a maior parte do nosso comportamento diário. A mudança de programa é fundamental. Se você atualizar seu subconsciente, estará mais alinhado com seus desejos e metas. Assim, quando o programa estiver rodando, e mais 5% do tempo quando sua mente consciente estiver ativa, você estará mais próximo de realizar seus objetivos. Portanto, observe seus padrões de comportamento e identifique o que precisa ser alterado. Uma crença limitante comum que você encontra é a sensação de falta de poder. Muitas pessoas se veem como vítimas das suas circunstâncias ou de seus genes. Se acreditam que são vítimas, seu comportamento será o de uma pessoa sem poder. Isso leva a um ciclo de dependência e frustração. A física quântica, uma ciência válida, ensina que somos os criadores da nossa realidade. Então, quando você se dá conta disso, pode começar a assumir o controle. No entanto, essa realização não é o fim, é apenas o começo. Eu, por exemplo, passei um tempo tentando ensinar a outros sobre isso, até que percebi que eu mesmo precisava praticar o que pregava. Antes de entender esses conceitos, eu tinha dificuldades pessoais, especialmente em relacionamentos, que eram afetados pelos padrões que eu havia aprendido com meus pais. Esses padrões disfuncionais foram transferidos para minha vida adulta e afetaram meus relacionamentos. Só quando comecei a mudar meus programas subconscientes é que passei a ter relacionamentos mais saudáveis. Para mudar esses programas, uma abordagem prática é o teste muscular, que ajuda a identificar se a mente consciente e a subconsciente estão em harmonia. Quando você faz uma afirmação e seu subconsciente não a apoia, isso enfraquece seu corpo. Ao ajustar seus programas subconscientes para que estejam alinhados com suas intenções conscientes, você pode criar a vida que deseja. Por exemplo, eu experimentei um momento decisivo quando escrevi um livro. Inicialmente, minha mente subconsciente não apoiava o projeto, pois tinha medo de perder o apoio da comunidade científica. Com o tempo, reprogramando meu subconsciente para tornar o processo mais agradável e fácil, consegui terminar o livro com sucesso. A questão central é que muitos de nós não nos amamos verdadeiramente. Esse problema pode causar conflitos internos e sabotagem, como a autocrítica. Quando você não se ama, seu subconsciente não acredita que você merece o sucesso ou a felicidade, o que leva a comportamentos autodestrutivos. Para ajudar a identificar esses padrões, o teste muscular pode ser útil. Ele avalia a harmonia entre sua mente consciente e subconsciente, ajudando a revelar onde há desarmonia. Se as duas partes da mente não estão em sintonia, você verá isso em respostas físicas, como a perda de força muscular. Em resumo, a mudança começa com a consciência de que somos os criadores de nossa realidade. Ajustar o programa subconsciente para alinhar com nossos desejos e crenças é essencial para alcançar o sucesso e a felicidade. Como você programa essas informações? Vou explicar 3 métodos para programar um hábito eficaz. Primeiro, a auto-hipnose é uma técnica eficaz. Quando você está em um estado de vibração mais baixa, como antes de dormir, seu cérebro entra em um estado de hipnose leve. Ao ouvir gravações com o que você deseja manifestar em sua vida, o programa é introduzido diretamente no seu subconsciente enquanto você adormece. Esse método funciona porque a janela para a programação subconsciente é pequena e, com a repetição,
o novo programa se integra. O segundo método envolve a prática e repetição. Após os 7 anos de idade, quando você aprende uma nova habilidade como dirigir ou tocar um instrumento, você está basicamente repetindo a prática para formar um hábito. A prática constante é essencial para adquirir qualquer novo hábito ou habilidade. O terceiro método é a psicologia energética, uma abordagem mais recente na psicologia. Técnicas como a superaprendizagem permitem que você adquira novas informações rapidamente. Por exemplo, ao usar um método de leitura rápida, você pode ler uma página de um livro muito rapidamente. A psicologia energética pode reprogramar comportamentos e crenças em apenas 15 minutos, promovendo mudanças significativas de forma rápida. Eu vi, por exemplo, o neurocientista G. Fenning experimentar a psicologia energética em seu laboratório. Depois de usar a técnica, ele observou mudanças dramáticas na função cerebral, mostrando que o cérebro pode se transformar significativamente com esses métodos. Além disso, a psicologia energética pode reescrever programas subconscientes da mesma forma que uma criança aprende antes dos 7 anos, quando seu cérebro está totalmente integrado e pode processar informações rapidamente. Para acessar a psicologia energética, você pode procurar no meu site brucelipton.com, onde listamos várias técnicas e métodos. Há muitos recursos disponíveis para aprender e aplicar essas técnicas em sua vida. É importante notar que, desde o século XVII, os jesuítas sabiam que os primeiros 7 anos de vida moldam profundamente a programação subconsciente de uma pessoa. Isso demonstra a importância da influência dos pais durante essa fase. Para pais novos, é crucial comunicar mensagens positivas e encorajadoras, pois isso molda o subconsciente da criança. Um pai consciente deve ser consistente em seu comportamento e comunicação para garantir que as mensagens positivas prevaleçam. Se os pais estão conscientes de que seus comportamentos e palavras moldam a programação dos filhos, eles podem criar um ambiente mais saudável e positivo. A consciência é fundamental, mas também é importante estar atento ao fato de que os pais também estão sujeitos a seus próprios programas subconscientes. Finalmente, é essencial reconhecer que, ao entrar em um relacionamento, as pessoas trazem suas próprias bagagens e programas subconscientes. Ao invés de brigar, é mais produtivo discutir e reescrever esses programas negativos juntos. Quando ambos os parceiros se esforçam para mudar seus padrões prejudiciais, o relacionamento pode se transformar em uma experiência mais harmoniosa e gratificante. Por que tantas pessoas se prendem à identidade de vítima e não se soltam dessa ideia, mesmo sabendo que poderiam reprogramar suas crenças e viver de uma maneira mais harmoniosa? Muitas vezes, é porque acreditam que mudar é extremamente difícil e complicado. Elas não sabem como fazer a mudança de forma eficaz e acabam desanimadas. Quando elas falam sobre melhorar, elas frequentemente se voltam para si mesmas e não encontram resposta, sentindo que estão apenas conversando com o próprio subconsciente, sem perceber que a verdadeira mudança não vem de lá. As pessoas frequentemente acham que mudar é uma tarefa árdua e demorada. Elas tentam, mas não veem resultados imediatos e desistem. Isso acontece porque não sabem como apertar o botão de gravação necessário para efetuar a mudança. Elas tentam pensar positivamente, mas enquanto estão tentando, ainda estão sendo influenciadas por programas negativos no subconsciente. Isso cria uma dissonância entre o desejo de ser positivo e os pensamentos negativos que ainda dominam, resultando em frustração e desânimo. É crucial que as pessoas se tornem mais conscientes do que pensam e falam. Muitas vezes, estamos tão absorvidos em nossos pensamentos negativos que não percebemos o impacto que eles têm em nossas vidas. Ao tomar consciência disso e fazer um esforço consciente para focar em pensamentos e afirmações positivas,
podemos começar a alterar nosso padrão de pensamento e, consequentemente, nossa realidade. Uma maneira eficaz de iniciar esse processo é dedicar alguns minutos para refletir sobre nossos pensamentos e garantir que estamos alinhados com uma visão positiva do futuro, em vez de cancelar nossos objetivos com pensamentos negativos. É importante estar ciente de que a mudança não acontece da noite para o dia, mas começar a reconhecer e ajustar os pensamentos negativos é o primeiro passo para criar uma nova realidade. Experiências pessoais também mostram que mudanças significativas podem ocorrer quando se opta por mudar o foco e as abordagens. Por exemplo, eu mesmo passei por um período de frustração e baixa autoestima até que um momento de clareza me fez perceber a necessidade de mudar minha abordagem. Quando comecei a reconhecer e alterar esses padrões negativos, a minha vida melhorou substancialmente. Se você começar a prestar atenção aos seus pensamentos e substituí-los por afirmações e atitudes positivas, poderá reverter padrões antigos e criar uma nova realidade para si mesmo. É uma questão de escolha. Você pode optar por se manter em um ciclo negativo ou escolher manifestar uma vida positiva. A decisão é sua e, com o tempo, a prática e a consciência trarão resultados positivos. Portanto, para mudar a vida, é essencial primeiro reconhecer e entender seus próprios padrões de pensamento e como eles afetam suas ações e emoções. A transformação começa com a escolha consciente de se afastar dos padrões negativos e criar novos hábitos que promovam uma vida mais positiva e gratificante. É por isso que, quando você percebe um pensamento negativo, deve imediatamente substituí-lo por uma afirmação positiva. Esse pensamento negativo pode te levar para um lugar indesejado, mas ao criar um novo hábito positivo, você começa a quebrar o padrão negativo. O bom dos hábitos é que, uma vez estabelecidos, eles funcionam quase automaticamente, permitindo que você viva a vida com menos esforço consciente. O hábito positivo se torna uma parte do seu cotidiano, funcionando em segundo plano enquanto você se concentra em outras coisas, facilitando a manifestação de uma vida melhor. Se você está ouvindo e pensando, isso parece ótimo, mas já ouvi falar de pensamento positivo e mudanças muitas vezes e não funcionou para mim. Saiba que é possível transformar isso em algo cientificamente comprovado. O que realmente fez a diferença para mim foi a experiência com a psique e a observação dos resultados demonstrados por estudos sobre atividade cerebral. Isso mostrou que a função cerebral é real e não apenas uma sugestão, dando-me uma base mais sólida para acreditar na eficácia desses processos. Muitas pessoas ainda se veem como vítimas das suas circunstâncias ou da genética, acreditando que não têm controle sobre suas vidas. No entanto, ao mudar seu sistema de crenças, você pode melhorar significativamente sua vida. A mudança começa com a autoaceitação e a cura, permitindo que você receba abundância, saúde e relacionamentos de qualidade. Acreditar que a doença é amplamente influenciada pelo estilo de vida e não apenas pela genética é essencial para uma boa saúde. O problema é que muitos não se dedicam realmente ao autocuidado. Mesmo quando dizem que vão começar a se exercitar ou a adotar hábitos saudáveis, muitas vezes não fazem. Isso reflete uma falta de compromisso com a mudança verdadeira. Somos campos de energia, e a física quântica nos mostra que o que percebemos como matéria é, na verdade, energia. A forma como interagimos com essa energia e a consciência que temos sobre ela afetam nossas vidas e nossa realidade. É crucial compreender que nossos pensamentos e intenções não ficam restritos à nossa mente, eles são transmitidos ao campo de energia ao nosso redor. A física quântica revela que nossa consciência cria nossa experiência, e a manifestação ocorre quando agimos conforme nossos pensamentos. Por isso, não basta apenas pensar positivo. É necessário tomar ações concretas para materializar nossos objetivos. Para lidar com questões de saúde,
Devemos entender que o corpo reage ao nosso estado energético e mental. A mudança começa com a consciência e a intenção de melhorar, e não apenas com o desejo. Quando você age de acordo com seus pensamentos positivos, cria uma realidade mais alinhada com suas metas e desejos. Vou revelar o segredo agora mesmo. Temos que transcender os velhos paradigmas e iniciar o despertar da civilização humana. É hora de retomar nosso poder e perceber que, com nossa consciência, podemos criar o paraíso na Terra enquanto ainda vivemos. Se você chegou até aqui, comente: eu estou consciente. Se você ainda não participou das 5 aulas gratuitas, as 5 barreiras que impedem sua prosperidade, acesse o link abaixo deste vídeo. Após fazer a inscrição, em breve você receberá acesso gratuitamente a um curso com acesso a 5 aulas. Gratidão!